Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras, servi ao Senhor com alegria e entrai diante dele com canto. Amém? Nós viemos celebrar o nosso Deus essa noite, louvar a Ele com toda a nossa alma, toda a nossa força. Quando nós louvamos ao Senhor, o Senhor Ele se alegra no nosso louvor. O nosso louvor sobe ao trono da graça e o Senhor Deus nos abençoa através das nossas vidas, que nós temos que oferecer sacrifício vivo ao Senhor. Amém? Feche os seus olhos, vamos estar orando em nome do Senhor. Pai amado, Pai querido, em nome de Jesus, ó Pai, nós entramos na Tua presença nessa noite. Pai, nós te pedimos perdão pelos nossos pecados, pelas nossas falhas, Senhor. Aqui nós estamos, meu Pai, louvando o Teu nome, Senhor, com júbilo, Pai. Meu Deus, derrama a Tua bênção sobre nós nessa noite. Pai, que o Senhor venha receber o nosso louvor como sacrifício vivo e agradável a Ti, Jesus. Nos usa nessa noite, Pai. Fala com cada um dos Teus filhos, Senhor. Nós queremos ouvir o Senhor falar conosco através do louvor, através da palavra. Precisamos ouvir a Tua voz, meu Deus, nessa noite, Pai. É o que nós te pedimos, te louvamos, Pai, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. Aleluia. Aleluias. Responde
noite, igreja. A presença do Senhor está forte aqui nessa noite. Aleluia, Senhor. Há um caminho para a adoração, que você venha adorar Ele nessa noite. Aleluia, Senhor. Há um caminho para a adoração. Há uma porta que tem que se abrir. Abrir os meus olhos espirituais, para que eu possa ver. Há um semente que tem que brotar. Existe vontades que tem que morrer. Morrer para o mundo e viver para Deus. E o adorar a Deus. Viver o seu altar. Adorar a Deus. E se entregar. Adorar a Deus. Viver o seu altar. Adorar a Deus. E se entregar. Há um caminho para a adoração. Há uma porta que tem que se abrir. Abrir os meus olhos espirituais, para que eu possa ver. Há uma semente que tem que brotar. Existem vontades que tem que morrer. Morrer para o mundo e viver só para Deus. E o adorar a Deus. Viver o seu altar. Adorar a Deus. E se entregar. Adorar a Deus. Viver o seu altar. Adorar a Deus. E se entregar. Adora a igreja nessa noite. Ouve o Senhor, igreja. Viver. Adorar a Deus. Entregue. E se entregar. Adorar a Deus. Viver o seu altar. Adorar a Deus. E se entregar. Adorar a Deus. Viver o seu altar. Adorar a Deus. E se entregar. Louva Ele com as palmas, igreja. Aleluia. Glória a Jesus. Pastor Jefferson, em nome de Jesus. Boa noite, meus irmãos, graça e paz, amém? Eu não ouvi, boa noite, meus irmãos, graça e paz, amém? Aê, maravilha! Irmãos, esse é um momento importante do culto, como todos os momentos são importantes, e tem um versículo que me chama muita atenção lá em 2 Samuel, no capítulo 24, no verso 24. Não sei se vocês vão querer abrir, né, para ele colocar ali, ou a gente adianta tudo. Há um versículo que o rei Davi ele precisa construir um holocausto, um sacrifício, ele precisa fazer algo para Deus. E um dos donos da propriedade queria ofertar ao rei o terreno, os bois, o cavalo. Mas o rei ele tem uma resposta muito forte. O versículo vai dizer: porém, o rei disse a Aruana: não mais eu, tu comprarei pelo devido preço, porque não oferecerei ao Senhor meu Deus holocausto que não me custa nada.
Assim, Davi comprou a eira e os bois por 50 ciclos de prata. Davi, ele vê uma necessidade de entregar para Deus aquilo que lhe custava. Isso é importante, porque Davi, ele não está falando da quantidade, não é sobre a quantidade, é sobre a qualidade da entrega para Deus. Então, quando eu me preocupo, às vezes não é sobre dar mais, é sobre dar aquilo que aparentemente parece que vai me fazer falta. Eu estava pensando comigo, pastora Zilma, sobre o poder do voto, sobre o poder da oferta. Aquilo que eu invisto em mim e não invisto em Deus, no reino, eu estou mostrando uma prioridade em mim, e eu estou mostrando uma falta, não sei, de temor, ou de gratidão, ou de liberalidade com Deus e com a obra. Eu gasto 140 numa calça, eu gasto 130 numa camisa, eu gasto 200 num sapato, eu gasto centenas em creme, em perfume, em tudo, em salão. Era isso que Davi estava dizendo, mas quando é para Deus, eu não gasto nada. Não tem falta lá em uma oferta que eu coloco, dízimo que eu coloco, não custa nada para Deus. Era isso que Davi estava dizendo. Davi falou: eu quero comprar aquilo que eu dar para Deus, tem que me custar. O que eu dar para Deus não vai me fazer falta, mas eu não posso ficar sem dar nada ao Senhor. Que nessa noite essas poucas palavras possam entrar no seu coração e nós possamos refletir que eu posso fazer mais para o reino, eu posso fazer mais para a obra. Eu lembro, já vou orar, tem que orar, né? A menina vai cantar primeiro? Eu lembro que há pouco, em outubro do ano passado, eu estava com dinheiro para comprar uma moto, e Deus colocou no meu coração algo na rádio. Poxa, se eu preciso tanto da moto, cara, a correria, as coisas da vida, eu investi tudo na rádio. E Deus não me deixou desamparado, Deus não me deixou em falta. Se não tiver preço, se não custar, Deus não vai se agradar, não. A igreja vai precisar, ela vai manter um pouquinho que for, com 2 moedinhas, a igreja vai manter, Deus vai surpreender. Mas no seu coração, na sua vida, Deus espera mais de mim, Deus espera mais de cada um de nós. Você vai lavar primeiro, depois ora ou já ora?
Santo, santo, santo é o nome do Senhor. Oh Espírito Santo, Pai, nós te louvamos, nós agradecemos ao Senhor nessa noite, pela tua fidelidade, pela tua graça, pela tua misericórdia. O Senhor tem nos sustentado todos os dias, mesmo sem nós merecer, mesmo sendo falho, mesmo sendo pecadores, a tua misericórdia nunca tem falhado. Senhor, meu Deus, eu quero pedir ao Senhor nessa noite, Espírito Santo de Deus, venha com o teu poder, meu Deus, tirar de dentro dos nossos corações toda a impureza, tirar de dentro do nosso coração tudo aquilo que não te agrada, tirar de dentro do nosso coração e da nossa mente tudo aquilo que vai tentar atrapalhar da semente da palavra entrar em nosso coração. Que nós possamos esvaziar nessa noite, que nós possamos desligar, meu Deus, das coisas mundanas, das coisas do dia a dia, das coisas lá fora, e que nós possamos entrar agora no ambiente de adoração, no ambiente do lugar santo do santo, e que o Senhor venha falar conosco. Oh Espírito Santo, usa o teu filho, como o Senhor sempre tem usado, para dar orientação, para exortar, para falar. Oh meu Deus, derrama a tua palavra e o teu poder, acampa os teus anjos sobre a sua vida, usa com o teu poder para a tua glória. É o que nós te pedimos nessa noite, em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo de Deus. Queridos, feliz é a nação quem tem um pastor. Então aplauda o Senhor pela vida do seu pastor nessa noite. Pastor Exato. Amém. Vamos aceitar em nome de Jesus. Muito boa noite a todos. A paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. E como você está aqui hoje para adorar a Deus juntos. Amém? Gostaria que de antemão você abrisse sua Bíblia aí em Romanos capítulo 8. Romanos 8. Quem está feliz aí? Amém. Amém. Deus é bom. Que bom que você está aqui hoje para adorar a Deus juntos. O inimigo, nesses últimos tempos, a gente vai ver muitas pessoas hoje que outrora foi de Deus e hoje muita gente faz oposição à igreja de Cristo, né? Achando que você não precisa congregar, que Deus está em todos os lugares, que é óbvio, né, que é natural que ele esteja, que é poderoso, mas mais do que nunca o inimigo vai tentar tirar a gente da presença de Deus e mostrar que estar aqui é irrelevante, mas graças a Deus que você pensa diferente. Olha que coisa maravilhosa, Romanos capítulo 8. A gente vai chegar aqui a uma conclusão. Essa semana eu perguntei para Deus, assim, orando, eu falei assim: Senhor, qual critério que o Senhor usa para que a palavra seja pregada na tua casa? Porque uma coisa é você estar lendo a Bíblia e você de repente fala assim: olha que palavra, dá uma pregação boa. Tipo assim, é você estar usando a Bíblia para dar um discurso. E às vezes isso se torna muito comum na vida de muita gente. Aí essa semana eu fiquei meio que pensando, eu falei: Senhor, geralmente eu fico tão pasmo assim com Deus, por que Deus vai querer que fale isso hoje, nessa noite, e eu não usei esse critério de achar? Não. É algo tão poderoso em Deus, que isso fascina a gente de uma forma tão poderosa. Esse texto mesmo aqui, olha, a gente vai ver a grandeza de Deus de uma forma tão poética, tão bela, tão verdadeira e tão espiritual. Como Deus é perfeito, como Deus cria uma linha do tempo e Deus vem trabalhando nela de maneira muito precisa e muito poderosa. Olha o que Paulo escreve aos Romanos. Paulo estava com uma mente muito vidrada, muito focada em algo que ele sabia disso. Por isso ele diz assim: olha, agora
Portanto, já não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Já não há nenhum tipo de condenação, porque desde Adão até os dias de hoje, as pessoas estão debaixo de maldição, debaixo de uma condenação. As pessoas aí tentam se safar ou dizer, não, eu sou bom, eu não faço nada de errado, mas todos, sem exceção, todos estamos debaixo de uma condenação. Adão pecou e todos pecaram, mas a Bíblia diz que agora nós em Cristo não há mais condenação. Mas se a gente olhar para trás, a gente vai ver o que figurava essa condenação, essa maldição, e quais foram os critérios que Deus foi usando para que nós saíssemos debaixo dessa condenação. O que você fez? Que preço nós pagamos para nos livrar dela? Condenação de morte. E Paulo, ele continua dizendo aqui, olha, no 2: pois em Cristo Jesus, a lei do Espírito que dava vida os libertou da lei. Da lei da onde? Da lei do pecado. Havia uma lei que imperava sobre nós, que dominava a gente, que era a lei do pecado. E de que maneira depois a Bíblia vai figurar e retratar isso de maneira visível para a gente entender isso que Paulo está dizendo aqui? Ele está dizendo, pois em Cristo hoje, né, a lei do Espírito que dá vida nos libertou da lei do pecado que leva à morte. Presta muita atenção nesse texto que a gente está lendo, que a gente vai figurar ele de uma forma muito maravilhosa. O que ele continua dizendo? A lei não era capaz, não tinha condições de nos salvar por causa da fraqueza da nossa natureza humana. Não tinha como o ser humano, ele pecou, não tinha como ele se livrar disso. Era uma condenação eterna, não tinha como se livrar. A lei não veio para livrar as pessoas do pecado, veio para mostrar, realçar, dar nome ao pecado que eles faziam. Tipo assim, olha, você está matando. A lei formulou a ideia de que se matar era pecado, e tinha as leis que o condenavam. Mas ele vai dizer, olha, a lei não era capaz de nos salvar por causa da fraqueza, da pobreza, da incondição dessa natureza humana. Por isso, por essa razão, por esse motivo, Deus fez com que a lei era incapaz de fazer ao enviar seu Filho na semelhança de nossa natureza humana pecaminosa. Olha que coisa terrível. Quem pecou foi o homem. Quem tinha que pagar o preço? O homem. Mas não havia um justo para poder fazer isso. Por isso Deus se fez homem para pagar o pecado. Olha que coisa terrível isso. Quem tinha que pagar o preço era o homem, mas não havia um justo sequer. Deus olhando para o céu, não havia um justo para poder pagar esse pecado. O que Deus fez? Era incapaz de fazer ao enviar seu Filho na semelhança de nossa natureza humana pecaminosa. Mas Hebreus vai enfatizar isso, que ele era, mas ele viveu sem pecado, não pecou, e apresentado como sacrifício por nossos pecados. Com isso, declarou o fim do domínio do pecado sobre nós. Alguém vai dizer amém? Olha que coisa maravilhosa. Ele vai dizer, olha, apresentá-lo como sacrifício. Ele veio para fazer isso, pagar por nossos pecados. Com isso, ele declarou, anunciou, proclamou o fim do domínio do pecado sobre nós. O fim. Olha que coisa maravilhosa. Mas a gente vai perceber isso aqui tudo, que quem teve que pagar o preço foi um homem. Por isso que Jesus se fez homem, mas sem pecado, para poder fazer esse sacrifício. Porque animais eram sacrificados o tempo todo. Acabamos de ver aqui o sacrifício de Davi. Mas, então Deus vai trabalhar de uma forma tão maravilhosa, que eu gostaria de ler aqui, no mínimo 3 textos, para a gente entender algo tão maravilhoso. Olha,
Deus vai trabalhar o tempo todo. Para Paulo dizer isso, ele tinha algo muito precioso em mente. Ele tinha em mente, sabe o quê? A serpente. Mas de que maneira que Deus figurou isso muito tempo atrás sobre uma serpente? Como é que o pecado entrou no mundo? Não foi através de uma serpente que enganou, iludiu Eva, e ela pecou, e o pecado passou para toda a humanidade. E todos pecaram. E a maldição nos acompanhou. E agora? Vê os períodos aí que Deus vem trabalhando, vê que Deus foi regulando todas as coisas para chegar até Cristo. As coisas que foram acontecendo, elas somam daquilo que havia de vir. Deus começa a trabalhar desde Moisés. Lembra quando Moisés foi criado no Egito? Depois ele mata o Egito, ele foge para Padan-Aram e lá ele fica. Aí, 40 anos ele sai do Egito, fica mais 40 anos no deserto, e com 80 anos, ele vê algo ali muito interessante, ele vê uma planta pegando fogo, mas ela não consumia. Certo? É normal? Não, é anormal. Um arbusto pegando fogo, uma labareda nele, mas ele não consumia, continuava aquele fogo e a planta normal. Não era normal, não era comum, isso chamou a atenção e ele foi ver isso. E Deus tem uma conversa com Moisés. Só que Moisés faz uma pergunta para Deus: mas Senhor, vai ser só a minha palavra? Eu vou chegar lá e falar assim: olha, Senhor, quando eu libertar o povo, fala, ó, manda embora aqui que a gente já vai sair, beleza? Não vai acreditar, Senhor, isso é impossível. Aí Deus faz o seguinte: o que é que você tem na mão? Tem um cajado. Joga ele no chão. Moisés joga o cajado no chão. O cajado vira uma cobra. Moisés olha aquilo ali, ele se afasta. Aí Deus fala assim: pega na cauda dela. Aí ele pegou na cauda. Na cauda, para os que cuidam de cobra, você domina ela. Aí Moisés entendeu tudo aquilo que Deus falou, essa metáfora de Deus. Não foi metáfora. Metáfora para Faraó, mas quando ele foi real, foi uma cobra daquele. Moisés sabia que todo o poder de Faraó era simbolizado por uma cobra. Até a indumentária dele. E Moisés, Deus falou assim: você vai dominar, agora vai. E ele foi. Quando chega lá no Egito, de novo, a primeira coisa não foi as 10 plagas. A primeira coisa que aconteceu ali foi a cobra também. Chegou na presença de Faraó, sabia de tudo, jogou a vara, e ali ela transformou numa cobra de novo. Só que os magos do Egito também fizeram isso. Só que a cobra, que Moisés foi transformada em bastão, um cajado de cobra, engoliu as cobras. A princípio fez eles acreditar no domínio que havia um Deus poderoso, que dominava sobre ele. Mas até aí tudo bem. Foi feita essa analogia, mas para quem tudo isso estava apontando? Estava apontando para uma libertação de um povo que estava protegido. Tudo isso, domínio, poder. E Moisés foi entendendo isso. Talvez para a gente aqui que não entende muito essa cultura egípcia lá, parece mais uma narrativa, mas eles estavam entendendo a naturalidade do que estava acontecendo ali. Mas isso sempre foi apontando para Jesus. Chega um belo dia que Moisés, com aquela que nós sabemos como que foi, as 10 plagas, tudo surgindo ali, até que o povo é liberto. E eles caminham. E eles, acontece aquele dia tudo ali, houve aqueles alimentos, na noite que eles saíram com aquela alegria, porque eles iam para um lugar maravilhoso, fizeram aquela festa, todo mundo saiu, 600 mil pessoas a pé, indo a uma terra maravilhosa, cheio de expectativa, de esperança, de ânimo, eles saem do Egito. Olha que coisa boa, todos vão para ali. Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia em Êxodo, capítulo 4, versículo 1. A gente vai perceber a natureza humana do que ela é capaz e como que o mundo está hoje. Isso é o retrato do mundo de hoje. Olha
talvez melhor batido, para a gente entender isso aqui de maneira mais precisa. Então Deus ele vem trabalhando de uma forma tão maravilhosa que vamos ler a partir do 4 meses. 4 meses. Olha, Moisés respondeu: e se não acreditar em mim, não quiser me ouvir, e se disserem, o Senhor nunca me apareceu, então o Senhor lhe perguntou: o que você tem na mão? Aí ele diz: uma vara. E aí acontece o quê? Acontece o que a gente acabou de ler aqui. Todo esse processo transformou, beleza. O povo sai, quando chega lá em Números, capítulo 21, a gente vai entender, o povo já tinha entendido, o faraó já tinha entendido tudo, o povo já tinha sido liberto do Egito, e eles caminham a essa terra maravilhosa. Então, aí Deus vai trabalhar de uma forma, vamos ver aqui, Números 21, Deus é poderoso. Números 21. Olha o que acontece aqui, olha. E eles vão caminhando para uma terra, e Deus escolhe um lugar para eles passarem, que poucos dias eles chegavam na terra prometida. Mas quantos anos eles sabem que eles ficaram no deserto? 40 anos. Olha o que aconteceu nesse episódio aqui, olha. Quando o rei cananeu de Arad, que vivia no Negueb, soube que o povo de Israel se aproximava pelo caminho que eu atravessava ali a Nova, ele os atacou e capturou alguns deles. Mas para esse povo caminhando. Então o povo de Israel fez o seguinte: eles prometeram para Deus, quando eles não deixaram passar, eles fizeram um voto ao Senhor: se entregar este povo em nossas mãos, destruiríamos completamente toda a sua cidade. E o propósito de Deus era esse, já tinha vencido o prazo dessa turma toda. Olha o que aconteceu: o Senhor ouviu o pedido do povo de Israel e deu vitória sobre os cananeus. Eles estavam caminhando e Deus deu a vitória para eles sobre essas pessoas que não deixaram que eles passassem por esse caminho. O israelita destruiu completamente e também sua cidade. Desde então, aquele lugar passou a ser chamado de o quê? Olha, em seguida, partiram do Mitió e tomaram o caminho para o Mar Vermelho, a fim de contornar a terra de Edom. Aí sabe que isso aqui é os edomitas, que eram os descendentes de Esaú, e eles eram os descendentes de Jacó. Mas o povo ficou impaciente. Presta atenção nessa palavra aqui. A ideia daqui, que eles enfrentaram uma guerra, Deus ouviu a oração, Deus deu vitória para eles, e eles continuaram. Mas sabe o que aconteceu? Eles ficaram impacientes. Na realidade, eu penso aqui que eles queriam sair do Egito e no outro dia eles estavam enfrentando a terra de Canaã, então a próxima. Só que tem um processo para passar. Deus queria trabalhar na vida daquelas pessoas. Quando a gente lê o livro de Deuteronômio, a gente precisa que Deus queria purificar aquela turma para chegar na terra. Da mesma forma que Deus faz com a gente hoje. Nós estamos passando por um processo que a gente vai se tornando cada dia mais perfeito como Deus é, santo como Deus é. A gente vai caminhando para isso. Mas o que acontece aqui, olha, eles começaram a ficar impacientes. Não, imagina aí, aquela turma toda conversando. Imagina um conversando com o outro. Quando é que a gente vai chegar? Quantos dias a gente vai ficar aqui? Será que a gente vai morrer? Aí começaram a conversa entre aquela turma toda. Não era esse o propósito de Deus para aquela turma. Sabe o que aconteceu? Ficou impaciente. Essa impaciência vai gerar outros problemas.
começaram a se queixar contra Deus e contra Moisés. A impaciência. Não, está demorando demais. As pessoas começam a falar que não deve e começam a tomar decisões que não é certo pela impaciência. E eles começaram a queixar, a murmurar, a falar mal contra Deus e contra Moisés. Por que você nos tirou do Egito para morrermos aqui no deserto? Aqui não há o que comer nem o que beber. Olha, isso aqui é muito terrível. Parece simples, mas essas pessoas, para falar isso, eles quebraram tantas coisas, porque eles estavam ali até aquele momento num nível de promessas. Até esse momento, eles já tinham visto milagres, eles acabaram de presenciar milagres, ele venceu um povo estabelecido na terra, um exército, eles venceram, Deus deu a vitória. Olha do que nós somos capazes, presta atenção nisso. A gente é capaz de estar aqui hoje pregando, falando de Deus, e amanhã está arruinado, sem fé alguma. Essas pessoas não eram pessoas comuns, eles já viram as 10 pragas do Egito, foi justamente para isso, eles viram os milagres. Olha como a gente é terrível. Aconteceu o seguinte, eles começaram, e agora? Olha do que é capaz, presta atenção nisso aqui. Tirou a gente de lá para morrermos aqui nesse deserto aqui, não há o que comer, nem o que beber, e detestamos este maná horrível. Gente, isso aqui dá tristeza na gente. A gente está aqui comendo essa porcaria, esse maná que vem do céu, foi a provisão de Deus. No primeiro dia que eles comeram, eles acharam isso tão maravilhoso. Meu Deus, como é gostoso, como é bom, Senhor, isso aqui. Acordar pela manhã, sem plantar, sem fazer nada, está lá como se fosse uma geada no chão, eles só colhiam comida. Pouco tempo depois, nós detestamos este maná horrível. Tem uma tradução, este pão vil. Olha que coisa terrível. Tudo bem. Então o Senhor enviou serpentes venenosas que faziam o quê? E muitos morreram. Muitos morreram. Pelo quê? Pelo veneno da serpente. Olha que coisa terrível. E Deus sabendo que aquela turma era gente ruim. O povo clamou a Moisés, pecamos, reconheceu, que é o primeiro passo para entender tudo isso. O povo clamou a Moisés, pecamos ao falar contra o Senhor e contra você. Ore para que o Senhor tire a serpente do nosso meio. E Moisés orou pelo povo. A gente vai perceber que Deus não tira nenhuma serpente. Não tira. Mas Deus faz o quê? A serpente continuou. As pessoas continuaram a ser mordidas pela cobra. Mas aí, o que cessou foi as mortes. Olha o que diz. O Senhor me disse. Olha o que Deus faz para Moisés. Faça a réplica de uma serpente venenosa. Faça uma e coloque-a no alto de um poste. Todos os que forem mordidos viverão se olhar para ela. Olha, eu fico tão maravilhado. Às vezes eu fico lendo as Escrituras só para fazer esse paralelo entre o Velho Testamento e o Novo Testamento, os cumprimentos. Quando a gente lê Mateus, a gente vai perceber quantas profecias, quantas coisas se cumpriram. Quando a gente lê o livro de Hebreus, a gente vai ver como é maravilhoso as coisas se dando e acontecendo da maneira que Deus planejou. Então Deus fala assim: olha, Moisés, Deus poderia eliminar todas as serpentes, sim ou não? Que foi o pedido deles, mas Deus não faz isso. Deus pede para Moisés fazer uma serpente, colocar ela num lugar. Aí as pessoas que eram picadas pela serpente, mordidas por ela, as pessoas iam lá e olhavam para a serpente pendurada numa haste
e o veneno ficava, era um antídoto, era nulo o veneno, e as pessoas não morriam. Vocês acham que todos acreditaram nisso? Vocês acham que todos fizeram isso? Por ignorância, por aberração, por algum motivo muito pessoal, por uma revolta, por muita coisa, porque eles já estavam revoltados. A revolta de muitos não cessava, não cessou e muitos morreram, mas todos, foi a condição do Senhor lhe disse: faça uma réplica de uma serpente venenosa e coloque no alto de um poste. Todos os que foram mordidos viverão simplesmente olhar para ela. Parece uma loucura. É que Deus faz esse tipo de coisa. Para quem isso estava apontando? E o mais interessante disso tudo é que quando a gente olha para isso de uma forma tão, a maldade, quando esse texto está escrito aqui, se a gente voltar muito tempo atrás, esse veneno está dentro de nós. Olha que coisa terrível. É isso que Deus está mostrando. Desde Adão até os dias de hoje, nós já fomos picados pela maldição da serpente. Isso aqui é muito terrível. A gente lê Hebreus, lê 1 Coríntios, quando fala a maldição. Por isso que muitas vezes você vê que hoje aquela copa enrolada numa haste é sinal de saúde, que é da medicina, né? Mas a gente vai ver algo tão poderoso, que esse veneno, essa maldade, a gente já fomos sentidos por esse mal, e está aí. A natureza humana é terrível, a gente sabe muito bem disso, de que nós somos capazes, mas o tempo passa, o tempo passa. Aí um dia, um homem muito interessado, muito inteligente, percebe em Jesus algo muito diferente, e um dia, uma bela noite, ele vai ter uma conversa com Jesus. O cara chamava Nicodemos. Evangelho de João, capítulo 3, a gente vai ver uma conversa que Jesus teve com um ser humano pecador, mas que viu em Jesus algo muito poderoso. Evangelho de João, capítulo 3, diz o seguinte: olha, havia um fariseu chamado Nicodemos, líder religioso entre os judeus, cara muito inteligente. Certa noite veio falar com Jesus e disse: Rabi, mestre, todos nós sabemos que Deus enviou o Senhor para nos ensinar. Seus sinais são prova de que Deus está com o Senhor, que ninguém é capaz de fazer isso. Jesus respondeu: eu lhe digo a verdade, quem não nascer de novo não verá o reino de Deus. Essa conversa que Jesus está tendo com Nicodemos. Como pode um homem velho nascer de novo? Perguntou Nicodemos. Acaso ele pode voltar ao ventre da mãe e nascer a segunda vez? Jesus está falando tudo isso para Nicodemos, escolhendo do passado. Presta atenção. Jesus respondeu: eu lhe digo a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Os seres humanos podem gerar apenas vida humana, mas o Espírito dá à luz vida espiritual, mesmo depois de nascer. Portanto, não se surpreenda quando eu digo: é necessário nascer de novo. O vento sopra onde quer, assim como você ouve o vento, mas não é capaz de dizer de onde ele vem, nem para onde vai, também é incapaz de explicar como as pessoas nascem de novo. Como, Senhor? De que maneira? O cara está ali, você vem cá, vou te dar aqui 10 milhões para você ser crente em Deus. E como? É de graça, acontece. Né? É igual foi pregado aqui no Rio. Ele achou tão bonito, falou: eu
Eu quero ter esse poder também. Quanto que é esse poder? Se arrebentou, né? Não é comprado. Como pode ser isso? Perguntou Nicodemos. Esse processo todo aí. Como é que pode? Me explica aí. Jesus respondeu: você, Nicodemos, é um mestre respeitado de Israel e não entende essas coisas? Já está entendido. Eu lhe digo a verdade. Falamos daqui porque sabemos e vimos, no entanto, vocês não creem no nosso testemunho. Jesus fez tanta coisa, Nicodemos percebeu, mas a turma não. Se você não crê em mim, quando eu falo de coisas terrenas, como crerão se eu falar das coisas celestiais? Ninguém jamais subiu ao céu, exceto aquele que de lá desceu, o Filho do Homem. Eu estou lendo esse texto todo porque foi uma conversa geral que Jesus teve nesse ponto, para chegar no ponto. Aí ele vai citar a passagem que nós lemos lá de capítulo. É como Moisés no deserto de Nicodemos. Você já leu isso? Já, muitas vezes. Nicodemos sabia disso, de qual estava tirado. E ele faz uma pergunta, ele dá uma afirmativa sabendo que Nicodemos sabia disso. E ele relembra, ele diz: foi como Moisés no deserto, ele levantou a serpente de bronze numa estaca. Também é necessário que o Filho do Homem seja levantado. Mas não havia acontecido ainda. Então, o que Nicodemos entendeu sobre isso? Olha que coisa terrível isso que acontece. Então, Jesus está dizendo que ele ia ser levantado no madeiro, da mesma forma que a serpente se fazendo maldito, levando sobre si a nossa toda maldição na cruz. E ele lembra para Nicodemos: olha, foi como Moisés, que imaginava que no momento que aquele povo estava tudo pecando, falando contra Moisés, falando contra Deus, impaciente, rebelde, cheio de males, que Deus pede para Moisés colocar uma serpente, que é a mesma serpente que picava, era que dá a vida. Olha que coisa terrível. E o mais interessante é que hoje, olha que coisa, o soro antiofídico, ele, para a picada de cobra, ele é feito da própria veneno da cobra. Olha que coisa terrível. Como é que é feito o remédio para você não morrer quando é picado pela cobra? É uma coisa muito simples. Eles pegam o veneno da serpente, da cobra, e quantas espécies de serpente existem? Só na nossa região aqui, a mais perigosa é a coral e a jararaca. Eles pegam o veneno da jararaca, tiram no Instituto ali, Oswaldo Cruz, ou o Butantan, e aplica esse veneno no cavalo, vai dando aquelas doses no cavalo. O cavalo, quando tem muito sangue, o animal forte, ele vai produzindo anticorpos. Depois ele retira o sangue do cavalo, no mínimo 5 litros de sangue, tira esse sangue do cavalo, purifica na centrífuga, tira o que não é para nós, que pode nos matar, e pega simplesmente o que é necessário do sangue e aplica na gente. Quando é picado por uma cobra, a gente morre. O próprio veneno da cobra é o que salva. Olha que coisa terrível. A gente vai ver que a mesma picada aqui, a mesma cobra lá, o mesmo desenho da cobra salvava as pessoas. E por que Jesus diz isso? Lembra que eu falei que a gente foi acendido pelo pecado? Todos passamos a ser pecadores, tudo mal. Mas o que Jesus fez? Qual o pecado que havia em Jesus? Nenhum. Mas aí o justo é pendurado no madeiro. Agora, a grande questão é, olha, ele vai dizer como Moisés no deserto levantou aquela serpente de bronze. Também é necessário que o Filho do Homem seja levantado. Nicodemos só foi entender isso depois, porque ele passou a ser discípulo de Jesus. Depois
cruz da morte, depois que Jesus estava lá no madeiro pendurado, o que ele diz aqui? Para que todos que nele creem tenha a vida eterna. Agora, você imagina o que é olhar para Jesus? Como isso hoje é transmitido? Como que isso é simbolizado hoje? Olhar com uma cobra lá, a pessoa já ia morrer, o veneno estava agindo no corpo, sinal de morte, ela estava fadada a morrer, arrastando, levado, eles olharam para o madeiro, aquela cobra pendurada, e eles, o veneno na hora, era anulado. Aí entre eu e você, a gente vê ofendido, carregado pelo pecado, instruído pelo inimigo, vivendo as vontades dele, o império das trevas sobre nós. Aí sabe o que acontece? Um ato muito simples, simplesmente olhar para Jesus. O que é olhar para Jesus? Eu fico tão alegre com isso. Quando é que você olhou para Jesus? Se você está aqui, que isso já aconteceu. Olha que coisa boa. Se você está aqui, é sinal que você olhou para a cruz. Em que momento e de que maneira você olhou para ele? Porque nós estávamos fadados à morte. A gente lembra aqui no texto. Aí Jesus, continuando a conversa com Nicodemos, ele vai dizer: para que todos que nele creem tenham a vida eterna. Esse veneno não fica inativo na vida da pessoa. Então o olhar para Jesus é simplesmente crer. Olha o que acontece. Porque Deus, Ele amou tanto o mundo, que deu o seu Filho único, para que todo o que nele crê, que olhar para Ele, não pereça, mas tenha a vida eterna. Por que Ele diz que não pereça? Porque todos nós temos uma data de validade. Tudo perece pelo mundo. Estava conversando com o irmão Joel Protestante, e o meu carro está no hospital, está doente lá, curando. Chega a hora que uma peça, ela vai ter os desgastes dela, vai perecer. Todos nós. Mas Jesus fala algo aqui, olha. Deus deu seu Filho para que todo que nele crê não pereça, mas ele vai continuar por toda a eternidade, não tem fim. Deus enviou seu Filho ao mundo, não para condenar, mas para salvá-lo por meio dele. Não há condenação alguma para os que creem nele. O veneno é inútil. O veneno do mal, a maldição, não nos atinge mais, porque não há condenação mais para a gente. Porque nós temos um olho fixo em Jesus. Isso aqui é maravilhoso. É tão bom falar sobre algo que a gente já está vivendo, não é novidade para dentro de nós aqui. Sim ou não? Olha, não há mais condenação. Condenação alguma para os que creem nele, mas quem não crê nele já está condenado por não crer no Filho único de Deus. Os que não olharem para a cruz, não tem como. Não tem como, é zero chance. Você entende isso? Que coisa maravilhosa aconteceu com a gente. A gente está aqui de uma forma tão confortável, e essa conversa vai se estender. E a condenação baseia-se nisso. A luz de Deus veio ao mundo, foi lá, mas as pessoas amaram mais a escuridão que a luz, porque os seus atos eram maus. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima dela, pois teme que os seus pecados sejam expostos. E amém. Então, a gente vai ver como que Deus vem trabalhando a história assim, e a gente vai entender até chegar a Jesus, o ápice de todas as coisas. Então isso é tão maravilhoso, porque a gente imagina que uma pessoa acreditar nisso. E duas coisas que a gente observa nesse texto também de maldade. Lá para frente, muitas vezes
o rei manda derrubar. Sabe o que as pessoas fizeram com essa imagem? Com a imagem da cobra? Começou a queimar incenso e adorar essa cobra. Olha que coisa linda. Mais na frente, depois que ele estabelece na terra, dos reis, essa missão que é um pedaço de metal, que o próprio material que foi feito da serpente, ele na Bíblia significa justiça, juízo de Deus. Essas pessoas passaram a adorar a serpente, esquecendo do Deus e a razão pela qual ela foi feita. É igual hoje. Não é diferente as pessoas que adoram um pedaço da cruz que Jesus fez, que Jesus foi pregado, mas esquece que foi pregado mesmo. É mais fácil eu venerar o manto que cobriu Jesus do que o próprio Jesus. Eu sou capaz disso? Sou. Olha o que eles fizeram com a serpente. Começaram a adorar a serpente. Aí foi na época do rei que mandou quebrar tudo. Que coisa terrível. Então olha para Jesus e seremos salvos. Aí é tão bom que a gente hoje está aqui, a gente já tomou uma atitude para que esse veneno não chega em nosso coração e dá uma palavra de boa. Amém? Quem está entendendo? Então isso é muito maravilhoso. Olha para ele. Qual é o nosso papel hoje? Por que a gente está aqui? Filho, você foi picado por uma víbora. Você vai morrer. Esse veneno aí, não tem como, não tem cura. A única maneira de você ser curado é correr para o hospital para tomar a vacina. Você quer ir? Não. Vou passar um pote de café aqui. Está liberado. Não, uma folha amarga, não vai sarar. Não, mas foi uma cascavel. Cascavel, né, que mata. Foi uma coral verdadeira, sem mata. Não. Quantas pessoas morreram ao longo da vida porque não chegaram no hospital, morreram, coagulou o sangue. Olha, você foi picado por uma jararaca, você vai morrer. Você quer ir para o hospital? Não. Você vai morrer. Você quer ir para o hospital? Me leva. Agora, socorre. Me leva para o hospital, que eu já estou com a agonia da morte. Me leva agora. Aí você leva a pessoa. É o mesmo retrato. É o que Jesus está dizendo. Filho, você quer Jesus na sua vida? Você quer que ele te tire da maldição? Você quer que ele te liberte dos pecados? Você quer? Eu não quero não. O veneno continua ativo no corpo. Vai morrer. É o que diz, só que dá a vida eterna. A vida é ele que dá. Se não olhar para Jesus, está fadado à morte. Vai perecer. Então, quando você encontrar alguém ofendido pela cobra, pela serpente, diga, eu sei o motivo. E cara, olha ali, olha para a cruz, será salvo. Crê nele, será salvo. Então foi essa conversa que Jesus teve com Nicodemos, lembrando Nicodemos do que aconteceu lá no deserto. Lembrando para Nicodemos que as pessoas eram mordidas e elas salvavam se olhar para a cobra, a serpente. E nós estamos aqui hoje por uma razão muito simples. Olhamos para ele. Então, meu filho, não há mais condenação. Não há que nos condene. Não há que coloque a maldição sobre nós. Não existe mais. A gente vê gente, você é amaldiçoado. Se você não fizer isso, você vai ter a bênção de Deus. Se você não fizer aquilo, você não quer. Não. Já estamos libertos. Já estamos numa posição muito favorável. Amém? Eu gostaria nessa noite de duas coisas de comentar aqui. É que eu não sei muito momento, não sei como, qual a razão, mas uma coisa me deixa muito alegre. É que a gente, na nossa simplicidade, poder entender tudo isso. Olha que coisa boa. E chegar até aqui. Por
que fez a gente olhar para Jesus? Que capacidade a gente tem para isso? Nenhuma. Mas a gente percebeu que a gente ia morrer e a gente está aqui hoje, vivo. E nós vamos perecer, nós temos a vida eterna. Vamos ficar de pé? Quem entendeu aqui? Que você hoje é liberto, que você é salvo, que essa maldição, esse veneno não está mais no nosso corpo, foi tirado de nós, por Cristo Jesus. Olha que coisa boa. Eu queria que você nesse momento falasse com Deus como você é grato por Ele ter te dado vida, por você estar aqui hoje, por você ter olhado, ter tido condições de olhar para a cruz. Obrigado, Deus, por cada pessoa que está aqui nessa noite. A gente não era capaz, Senhor, de se livrar. Como tirar esse mal de nós? Mas o Senhor é poderoso, Senhor, e pagou esse preço tão alto na cruz por cada um de nós. Olha a gente aqui hoje com muita consciência, Senhor, de que a gente é mau, de que somos perversos, mas o Senhor não olhou para a nossa maldade, simplesmente nos ofereceu a salvação, a solução da vida o Senhor nos ofereceu, e a gente, de um coração muito grato, nós estamos aqui hoje. Nós te agradecemos por cada pessoa que está aqui, Deus, que teu Espírito nos fez entender como a gente precisava desse remédio para ser sarado, e nós bebemos desse remédio, tomamos desse remédio, foi aplicado em nós através do teu Espírito esse remédio, e nós passamos a ter a vida eterna, Senhor, não a maldição, não a morte. Obrigado, Deus, por cada pessoa que está aqui. Eu não sei qual a necessidade de muitos aqui, mas o Senhor sabe. O Senhor sabe do que nós precisamos, quais são as nossas necessidades, Senhor, hoje. Vem sobre nós, Deus. Se a gente não tivesse mais nada nessa vida, nós já seríamos as pessoas mais felizes da terra, porque nós somos salvos, Senhor. O Senhor nos salvou. Obrigado, Deus. Nós o aceitamos, nós queremos o Senhor em nossas vidas, portanto nós somos gratos ao Senhor. Obrigado, Deus, em nome de Jesus, por tudo, pela tua graça e pelo teu amor. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém? Que Deus continue. Queria convidar o pastor Cristiano para estar orando por nós. Hoje, o primeiro dia da semana, você escolheu estar aqui. Oi? É o último dia do mês, né? Primeiro dia do mês, primeiro dia da semana. Eu não sei o que você planejou para essa semana toda. Não sei quais os teus planos. Talvez você já tenha feito os planos até para a semana, no mês da outra semana. Mas de uma coisa a gente sabe, é que Deus vai estar com você, te dando sabedoria, para você tomar as decisões corretas da semana. Que Deus venha fazer, abrir as portas, a janela do céu, derramar bênção sobre nós. Nós precisamos. Amém? Se houver alguém aqui com alguma enfermidade, nós conhecemos um Deus, Rafael, Deus que sabe cura que está sobre nós. Não esqueça de apresentar a Deus todos os seus pedidos. Apresenta para Ele, fala para Deus da tua necessidade. Seja muito sincero com Deus e que Ele venha sobre nossas vidas. E eu tenho certeza que Deus vai nos livrar essa semana de todo mal, toda doença, enfermidade, todo acidente, tudo que não provém dele, que Ele venha nos guardar. Abençoar a nossa casa de maneira poderosa, em nome de Jesus. Glória a Deus. Glorioso Deus e eterno Pai, Deus de todo poder e grandeza. Neste momento, Pai, te louvamos e te agradecemos, Senhor. Obrigado, Deus, por nos salvar, Senhor. Porque nós somos pecadores, Pai. Somos falhos, Senhor. Mas o Senhor morreu a nossa morte, Pai. O Senhor ali no Calvário derramou o teu sangue, Senhor, para nos salvar, Senhor. Por isso te agradecemos, Pai. Te louvamos por tudo, Senhor. Porque o Senhor é o Deus do milagre, é o Deus da cura, é o Deus que nos liberta.
Por isso te agradecemos, Pai. Abençoe, Senhor, o teu povo. Abençoe a tua igreja, Pai. Nos dê força, Senhor, para continuar esta caminhada, Senhor, na tua presença, te buscando cada vez mais, Senhor. Que os momentos tristes, os momentos de dificuldade em nossas vidas, Pai, o Senhor possa estar presente e nos sustentando, Pai, como sempre faz em nossas vidas. Por isso te louvamos e te bendizemos, em nome de teu Filho amado Jesus. Que o amor de Deus, a graça do Filho e a comunhão do Espírito Santo esteja conosco hoje e sempre. Abraço teu irmão, me diga que foi bom estar com você essa noite. Glória a Deus.